Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre perspectiva. A perspectiva é um dos fundamentos principais do desenho, quando você vai fazer casinhas na paisagem, prédios. Sem esse conhecimento, o desenho fica bem raso. Vamos ver alguns exemplos de desenho que eu usei perspectiva de 1 e de 2 pontos de fuga. É um desenho com 2 pontos de fuga. Temos aqui um outro exemplo de desenho com perspectiva de 2 pontos de fuga que também saem do papel nessa base do canhão. É o desenho de um farol da Bahia. Se eu não me engano, é o farol da Barra. Fica em Salvador, na Bahia. E esse exemplo de um outro desenho, de um outro farol com 2 pontos de fuga também aqui. Esse aqui é um farol que fica na Bahia também, lá em Salvador, se eu não me engano. Pintei esse desenho também faz tempo. É um desenho bem grande. Aqui temos um outro desenho com perspectiva também de 2 pontos de fuga. É uma releitura que eu fiz de um artista, não me lembro agora o nome. Fiz com a técnica de jogar sal. Que essas manchinhas são formadas com sal. Temos aqui esse outro desenho de um portal. Esse foi usado 1 ponto de fuga para fazer essa muretinha. As demais partes do desenho são linhas perpendiculares, paralelas. Perpendiculares e paralelas. Para entender melhor, vamos fazer alguns desenhos com perspectiva de 1 e de 2 pontos de fuga sobre a LH, para ver como que funciona. LH, linha do horizonte. Vamos fazer 2 desenhos de 1 ponto de fuga. Deste lado, eu vou fazer uma rua e prédios. Então, eu tracei aqui 2 fugantes, que vão ser a calçada, saindo do ponto de fuga. Aqui é a rua. A calçada, eu vou fazer aqui algumas linhas. E vou diminuindo à medida que chega no ponto de fuga para dar a impressão de distância. Na rua eu vou fazer umas faixas pequenininhas lá longe e vou aumentando embaixo para dar a impressão também de distância. E marcando aqui a metade do asfalto. Nos prédios eu vou traçar linhas perpendiculares, linhas que cruzam a LH. Saindo da LH, o lado de cima dos prédios. À medida que vai ficando longe, fica tudo menorzinho, pequeno. Se tiver um espaço entre um prédio e outro, na perspectiva de 1 ponto de fuga,
a linha fica paralela a LH. Se eu for colocar janelinhas, todas elas vão sair aqui no ponto de fuga. Eu tô demarcando aqui onde que vão ficar as janelinhas, é só um desenho simbólico. Tudo dentro da LH. As janelinhas que saem do lado da linha paralela, também tem as retas paralelas. Pronto, e aqui temos o desenho. E vamos para o segundo desenho, fazer uma linha de trem. Reta dos postes. E a reta dos trilhos. Tudo converge para o mesmo ponto. Vou fazer uma pequena linha aqui para fazer o desenho dos dormentes. São retas paralelas a LH. E à medida que vai subindo, vai ficando tudo mais pertinho um do outro, mais estreitinho. Agora eu vou fazer a linha, as fugantes dos postinhos. Já faço 3 fugantes para servir de fios, os fios dos postes. Vai ficando cada vez menorzinho, cada vez mais longe. E aqui está o desenho da linha de trem com perspectiva. Ponto de fuga. Se eu for colocar árvores ou matinho, tudo vai seguir a reta das fugantes, até ficar pequenininho lá longe. E assim por diante. Esse é um desenho de perspectiva linear, porque foi feito com linhas. Se eu sombrear o desenho, ele vira um desenho de perspectiva tonal. As linhas tendem a sumir, ficando só as perspectivas tonal do desenho. A linha do horizonte localiza-se na altura dos olhos do observador. O observador tem uma visão de 30 graus à direita e 30 graus à esquerda dos objetos ao redor, visão periférica. Como pode ser visto o lado dos objetos acima da LH, sobre a LH e abaixo da LH? Agora vamos ver como que fica a perspectiva com 2 pontos de fuga e vamos fazer já logo uma casinha, que é o que mais usa em paisagens. Vou traçar a LH, a linha do horizonte,
Vou colocar os dois pontos de fuga que serão chamados de ponto de fuga 1 e ponto de fuga 2. Para fazer a casinha, eu vou colocar 3 linhas perpendiculares, 3 semi-retas aqui. Para fazer um dos lados da casa. O outro lado. E o outro lado. Perto da LH fica menorzinho, porque convergindo da linha do meio, da parede da casinha, eu vou puxar para a fugante. Mas eu só faço esse pedaço da fugante, eu não risco. A base da casinha. Idem do outro lado, do ponto de fuga, a linha do meio até a linha menor. Eu já tenho aqui uma caixa que será a base da casinha. Eu vou colocar da mesma forma que sai da fugante a linha da parede do telhado. Dos dois lados. Caso aconteça, se faltar linha, é só completar. Todas elas saem da fugante. Para fazer as janelinhas do lado direito do ponto de fuga 2, eu traço uma fugante. E mais uma fugante. E dentro dessas fugantes, eu traço retas perpendiculares, que serão as janelinhas e portinhas. Todas essas linhas vão na fugante. Agora, para fazer as janelinhas do lado direito, a partir da base das primeiras janelinhas, eu traço mais uma fugante, da altura da janelinha, outras fugantes. E eu já tenho a base da casinha pronta, com portas e janelas dentro do ponto de fuga. Se eu for fazer uma casinha com queda d'água de 2 lados, eu traço uma linha aqui no meio e puxo um triângulo de um ponto no outro, a altura é a gosto. Mas a altura vai no ponto de fuga. Algumas linhas que você não quiser, pode ser apagada ou deixada, vai a gosto. Então, eu apaguei a linha que formou a caixinha. E aqui eu tenho a casinha já pronta. É uma casinha com 2 pontos de fuga. Para fazer uma casinha de fazenda, tipo casinha de fazenda que usa muito em paisagem,
É o mesmo processo. 3 linhas perpendiculares. E a caixinha da mesma forma. Tudo saindo do ponto de fuga. Que vai ser uma casinha de fazenda. Essa linha também sai na fugante. Fazer uma porta e uma janela. E essas linhas também saem na fugante. Igualzinho da outra, da altura da janela, eu puxo fugante e construo as demais janelinhas. Geralmente, casinhas de fazenda tem 4 águas, um telhado dividido em 4 partes. As arvorezinhas também vão sair na perspectiva. E se tiver pessoinhas, também. Se eu for colocar aqui uma escadinha na casinha, até os degrauzinhos saem na perspectiva. A linha do horizonte da montanha segue a LH, uma linha plana. A LH fica aqui, a linha do horizonte aqui. Aí a gente já tem uma paisagem criada, sem copiar de nada nem de ninguém, a partir da teoria do ponto de fuga. Se for colocar cerquinha, também sai do ponto de fuga. E vai diminuindo à medida que chega ao final. E assim por diante.
que eu sombrear o desenho, eu tenho uma perspectiva tonal, que ele está aqui no linear. Linhas tonal com tons. A linha tende a sumir, né? É assim que eu desenho um desenho com perspectiva de 2 pontos de fuga. E este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.